Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos ter um quadro da situação de desmonte da ciência e da educação no Brasil, promovido pelo governo Bolsonaro. Um corte tão profundo nos orçamentos dessas áreas de pesquisa, de ciência e tecnologia, de educação, que está afetando a capacidade do Brasil gerar novos empregos de qualidade e se desenvolver. Para tratar desse tema, nós estamos chamando duas pessoas que estão profundamente envolvidos com a construção da ciência e da educação no Brasil, que eu quero apresentar agora. Eu quero apresentar para vocês a Soraya Subismaili. A Soraya, muito obrigado, Soraya, por estar aqui com a gente mais uma vez, é um prazer contar com você. Né? Eu quem agradeço. Ela é professora titular do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, foi reitora da Unifesp por 2 mandatos e atualmente coordena o Centro Sociedade, Universidade e Ciência da Unifesp. Quero apresentar para vocês também o Paulo Martins. O Paulo Martins é diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Muito obrigado também, Paulo, por estar aqui com a gente. É uma honra contar com você aqui. Eu que agradeço. Então, o Paulo é professor livre-docente da Universidade de São Paulo e ele dá aula no Departamento de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, onde também se formou. Ele tem várias participações em conselhos editoriais, em conselhos consultivos, possui 5 livros publicados, entre eles, recentemente, Imagem e Poder, Algumas Visões da Antiguidade, Literatura Latina, Elegia Romana, A Representação e Seus Limites. Ele é diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Bom, para a gente começar essa conversa, né, nós precisamos ter uma ideia, um quadro de como vem evoluindo, não é, a situação na área da ciência e da educação nos últimos anos. E eu queria pedir para a Soraya começar para a gente, começar dando um panorama sobre isso, Soraya. Como é que anda a ciência e a educação? Bem, a nossa situação hoje, a situação do nosso país, bom, antes de mais nada, né, muito bom estar aqui novamente, muito obrigada, Silvio, ao Le Monde Diplomatique Brasil, e também a todos os que nos ouvem, e as pessoas nos veem, e as pessoas que sempre nos acompanham aí no nosso Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência, que tem feito diversos levantamentos. Quero cumprimentar também o nosso professor Paulo, nosso diretor, o Paulo é diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP, e com quem a gente tem também trabalhado muito nos últimos tempos, falando da pandemia, tratamos de assuntos relacionados à educação, à ciência, né, ao negacionismo, né, e são assuntos tão importantes que nós estamos vivendo. E a questão do desmonte, a questão da educação, do ensino superior no nosso país, atualmente nós vivemos um momento de muita complexidade, né? Porque, como eu mencionei, tem essas questões todas do momento que nós vivemos, do negacionismo, da anticiência, dos antivacinas, dos movimentos que vêm buscando fazer uma pseudociência, quer dizer, não é só o negacionismo, nós hoje convivemos também com a pseudociência, quer dizer, pessoas que utilizam dados científicos para distorcê-los, para disseminar notícias falsas, né? Ontem mesmo, nós desmentíamos uma notícia falsa de um grupo que estava disseminando que 4 médicos no Canadá teriam morrido
por conta da 4ª dose da vacina, e isso é totalmente mentiroso. Então, é realmente um ambiente de muita dificuldade que nós vivemos no Brasil por conta dessas disseminações. Por outro lado, nós temos, além de tudo, nós temos também o desmonte que nós estamos vivendo, principalmente do ponto de vista orçamentário, né? E a terceira coisa que nós vivemos, especialmente nas nossas universidades federais, e isto é responsabilidade exclusiva do governo Bolsonaro e também da situação que nós estamos vivendo no atual governo há pouco mais de 3 anos, é que nós estamos vendo perseguições no ambiente universitário. Então, as pessoas, os professores, os estudantes têm tido uma série de ações buscando trazer ou incriminar ou mesmo responsabilizar fiscalmente reitores, gestores, para que possa dizer que a universidade pública, principalmente no caso aqui das universidades federais, elas não funcionam, ou então é um ambiente de corrupção, o que é totalmente mentiroso, né? É uma falácia. Essa questão se soma, como eu falei, à questão do desmonte orçamentário. Hoje nós vivemos um dos maiores déficits, cortes orçamentários dos últimos 20 anos. Nós estamos aí com valores, se corrigidos pela inflação, com valores que remontam aí a 10, 15 anos atrás. Então, é realmente uma situação de muita dificuldade que nós vivemos. Muito bom, é um bom começo. Quer dizer, Paulo, você podia esclarecer do que se trata quando a Soraya fala de perseguição? O que é isso? Na verdade, a partir do momento em que você não ecoa determinadas diretrizes que o governo federal propõe, é automática o início de uma perseguição, que ela não é uma perseguição assim aberta, mas a redução das pesquisas, das bolsas, enfim, uma série de elementos que, em conjunto, podem propiciar o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da educação, da pós-graduação, da graduação, ela passa a ser óbvia, né? Os cortes orçamentários, é interessante pensar nisso, né? Toda vez em que há contingenciamento de verbas federais, o que acontece é justamente, primeiro corta a educação e depois corta a saúde. Então, nesse sentido, esses contingenciamentos que logo lá no começo do governo Bolsonaro nós sentimos, logo no primeiro ano, a gente notou que esse era um tipo de forma que ele encontrava para dar uma resposta àqueles que seriam a resistência ao seu governo. Então, não é uma perseguição política direta, pode haver, é lógico. No caso das listas para os reitores, escolher o último colocado, por exemplo, isso é uma outra forma de perseguição, né? Então, me parece que o orçamento, o contingenciamento de verbas da educação, e não só das verbas da educação, verbas do CNPq, da CAPES, né? Enfim, das agências de fomento, FINEP e outros, né? A gente nota com clareza como isso se dá, né? Afora o tipo de gastos que estão sendo realizados sob a rubrica da educação, né? Que são desviados, e isso é aberto para todos, né? Haja vista esse penúltimo ministro da Educação. Por outro lado, a gente tem que imaginar que os danos nefastos desse governo, do ponto de vista da ciência e da educação, não atingem única e exclusivamente as federais. É óbvio que esse é o objetivo inicial do governo federal. Entretanto, a gente tem que entender que a ciência ela é feita em rede, né? Não existe a produção científica em nenhum lugar do mundo, e nem no mundo como um todo, né, sem haver rede de cooperação.
A partir do momento em que nossos parceiros ficam enfraquecidos, eles acabam enfraquecendo a rede. Então, não há como imaginar que cientistas da Unifesp não trabalhem com professores ou com cientistas da USP, ou da Unicamp, ou da UFRJ, enfim, são redes, né? E o enfraquecimento de elementos dessa rede acaba enfraquecendo como um todo. Esse é um lado, né? O ataque agora, por exemplo, em torno das universidades estaduais, ele se restringe mais. Se restringe mais por quê? Porque as universidades estaduais paulistas, elas têm autonomia. E essa autonomia é uma autonomia financeira, né? A gente sobrevive a partir da quota-parte de ICMS, garantido isso pela Constituição Estadual, o que nos torna muito mais menos vulneráveis, em certa medida, a ataques do governo federal e mesmo do governo estadual. Nós vimos que, durante o governo Dória, houve uma tentativa de corte nos orçamentos das universidades e da FAPESP, que foi barrado, né? Conseguimos barrar esse ataque. Quer dizer, havia aí, um acordo, parece que tácito, entre as atitudes tomadas pelo governo federal e o governo estadual. Mas, ainda assim, conseguimos garantir a sobrevivência da universidade pública estadual, com todos os recursos que, sistematicamente, a gente vem recebendo desde a época do governo Quércia, quer dizer, faz muito tempo. Então, existe essa relação importante, mas a gente sofre mais um detalhe dentro da universidade pública estadual, que é a tentativa de privatização, né? E a gente tem há uma vontade não explícita, mas bem enrustida, de fazer a cobrança de mensalidades, né? Isso foi um assunto que foi levantado no Congresso Nacional recentemente e que ecoou no Estado de São Paulo de forma bastante forte. Assim, será que quem tem uma condição financeira melhor não deveria pagar, né? Eu escrevi junto com o Vladimir Safatli e com o Miguel Buzar um artigo na Folha de São Paulo, desmascarando que isso é uma falácia tremenda, né, a respeito da cobrança de mensalidades para aqueles que são mais ricos, porque a gente sabe que isso vai acabar atingindo também aqueles que não podem pagar. Afora também aqueles que são contrários às cotas, né? Nós conseguimos ter uma vitória muito grande na USP em 2017, porque havia uma resistência tremenda dentro da comunidade acadêmica, né, em aceitar as cotas sociais, étnico-sociais, né? Então, isso foi uma vitória, foi uma luta que começou dentro da Faculdade de Filosofia, que foi encampada no Conselho Universitário, quando foi encaminhado, inclusive, pelo André Singer, no Conselho Universitário, essa proposta que saiu vitoriosa, e hoje a Universidade de São Paulo conta com 50% de estudantes cotistas em todas as unidades. Essa é uma grande diferença, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente entra. Soraya, a gente não está entendendo por que o governo Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura, cortou dinheiro das universidades públicas federais. O que acontece? Como é que esse governo vê cultura e ciência? Como é que vocês interpretam esses cortes? Bem, como eu disse logo no início, e queria desdobrar um pouco mais aquele início da conversa, de fato, nós temos um ambiente de muita opressão, um ambiente hostil para quem é da universidade, para quem é da ciência, para quem é da cultura. E, como disse o Gilberto Gil outro dia num belíssimo artigo, né, a ciência e a arte vão certamente iluminar, são elementos fundamentais da nossa constituição, da nossa formação, da nossa humanidade. Então, é muito importante para
para um projeto como este, que está sendo desenvolvido, que está sendo aplicado no nosso país nesse momento, é um projeto de desmonte, de fato, né? Porque ele não é só na educação, é nos nossos direitos fundamentais, é na saúde, é na cultura. Quão importante é a cultura para a nossa formação, como eu mencionei, os direitos humanos e, claro, a ciência também. Então, todos esses fatores, eles compõem um projeto, né? E, como dizia Darcy Ribeiro, e esse ano nós fazemos 100 anos de Darcy Ribeiro, estamos fazendo vários seminários, e isso é muito importante, porque é uma obra que merece, que precisa ser retomada, que precisa ser relida e aplicada novamente. Nunca foi tão importante nós resgatarmos pensadores como Darcy Ribeiro, como Anísio Teixeira. Estamos retomando esses estudos, porque nós vamos precisar muito no nosso país para reconstruí-lo. E reconstruir não vai ser para a gente ser igual ao que a gente era 10, 15 anos atrás, é para que nós possamos, de fato, escrever uma história nova e uma história com base em tudo aquilo que nós aprendemos, né? Então, eu queria mencionar essa questão dos cortes que o professor Paulo colocou, também, inclusive, os cortes muito grandes que ocorreram nas áreas de humanidades. Então, veja, isso compõe o projeto. O quão importante é a área de humanidades, e nós temos cortes em todos os setores. Quando falamos em educação pública, quando falamos em ciência, mas nas humanidades nós tivemos cortes e uma tentativa, não uma tentativa, realmente um processo de desmonte e de desestímulo para os estudos na área das humanidades, que são estudos tão importantes também para esta formação que nós precisamos ter enquanto pensadores, enquanto sociedade, né? Um profissional só é completo quando ele tem essa formação também. Então, mesmo as áreas técnicas, senão fica só técnico, e nós precisamos dessa formação muito mais ampla. A questão das bolsas de pesquisas é fundamental também, porque nós estamos tendo nossos pesquisadores indo embora do país, os que têm condições de ir embora, porque eles não estão tendo condições aqui ou estão sofrendo perseguições. A questão das bolsas de pós-graduação, os nossos meninos e meninas que estão aí, os jovens que estão sendo formados no mestrado, no doutorado, eles estão há 9 anos sem reajuste nas bolsas. Isso é absurdo. Um mestrando, que já é um profissional, recebendo uma bolsa de R$ 1.200. Então, realmente um momento dos mais baixos. Eu me recordo que eu fui presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, lá na década de 80, né? E nós tínhamos, o valor mais baixo que nós chegamos era de 2 salários mínimos, e hoje não chega, estamos com 1 salário mínimo. Quer dizer, nós estamos realmente num patamar muito difícil, e dos piores que nós já tivemos. A outra coisa é a questão dos cortes, e para finalizar um pouco essa questão dos cortes, os cortes nas federais. O levantamento que nós fizemos no Centro de Estudos Sou Ciência, temos feito vários levantamentos, e nós verificamos que nas universidades federais, hoje, nos últimos 4 anos, nós chegamos a um corte de mais de 50% nos recursos de outras despesas, que nós chamamos de outras despesas, que é aquela parte que é usada para a manutenção diária da universidade, água, luz, telefone, assistência estudantil. A outra questão é a dos investimentos, 96% de queda. É absurdo. A Unifesp hoje recebe apenas por exemplo, 3 milhões de reais para investimento. Investimento é aquele recurso
que é utilizado para construção, reformas, compra de livros. Quer dizer, imagine, uma universidade que tem 25 mil pessoas, e esse recurso não consegue comprar nem os livros, nem computadores, por exemplo. Então, realmente, é um desmonte enorme que nós estamos passando. Muito bom. Paulo, eu vou fazer uma pergunta para você, depois nós entramos naquele intervalo que está sendo demandado pela legislação eleitoral, e aí em seguida você responde, né? A pergunta é: eu tenho uma desconfiança de que existe uma perseguição ideológica, né? No sentido de que as universidades federais, segundo essa visão, abrigam um bando de comunistas, ensinam o marxismo cultural, e eu queria que você reagisse a isso depois do nosso intervalo. É verdade mesmo que se ensina o marxismo cultural aí, né? Então, por favor, vamos então ao intervalo e já voltamos. Então, Paulo, estou muito errado ou tem aí um viés ideológico nessa história toda? Não. Esse foi o primeiro ataque, né? Assim, fazendo uma ponte com aquilo que a professora Soraya falou antes, quando fala do ataque às universidades, o primeiro front que ele assumiu foi justamente atacar as humanidades no sentido de estabelecer uma relação direta com uma ideologia, né? Com a ideologia. Imaginar que dentro de por exemplo, de uma faculdade de filosofia, você não estude Marx seria um absurdo. Não estudar Adorno, né? Enfim, não tem como. É absolutamente ridículo imaginar que dentro de uma construção de um conhecimento em humanidades, os textos que sejam marxistas não sejam estudados, porque isso aí seria ceifar parte do conhecimento, né? Agora, é óbvio também que entre os colegas que lecionam na área de humanidades, há aqueles que são mais à esquerda e outros que são mais à direita. Isso é fato, né? Então, a composição dessa diversidade, que é essencial dentro das humanidades e dentro da universidade como um todo, quer dizer, a observação do universo que nos circunda, tendo em vista diversos instrumentos que são instrumentos teóricos importantes, não podem ser restritos, não podem ser monitorados e perseguidos, né? Quer dizer, a gente não aceita, em hipótese alguma, a interferência de fora naquilo que será ensinado dentro, eu vou falar do meu caso, dentro da maior universidade pública do Brasil e uma das maiores da América Latina, né? De importância fundamental, que tem uma produção científica inegável. E isso em conjunto com as federais. Então, quando começam a falar mal da antropologia, da sociologia, falando que essas pessoas não fazem nada, só fazem proselitismo político, isso não é aceitável. E acho que foi o primeiro ponto que estabeleceu uma animosidade entre a academia, de modo geral, e o governo federal, né? Então, nesse sentido, me parece que isso se alinha também, e aí também fazendo uma ponte com a sua pergunta anterior a respeito da cultura, é justamente isso. Quer dizer, o governo federal parece não se conformar que as pessoas são diversas, que as pessoas têm maneira de pensar que são opostas muitas vezes. E que esta oposição, que entre aspas, esse conflito que faz com que a cultura, com que a sociedade se desenvolva, com que a cultura penetre nas camadas mais populares, enfim, são questões que estão aí em voga, precisam ser tratadas. A destruição da cultura realmente é algo desastroso.
a indicação de determinadas figuras, como secretários agora de cultura, foram escolhas assim pensadas, né? Foram a dedo. Assim, colocar alguém que faz a defesa simbólica do nazismo numa posição de comando da cultura, ou um governo que despreza as bibliotecas. Como assim? Como pode? A gente está vendo, foram, se não me engano, 750, quase 800 bibliotecas públicas fechadas durante esse governo. Isso é inadmissível. Então, que cultura é essa? Né? Que cultura é essa? Então, assim, precisaremos de muitos anos, talvez até o dobro daqueles que eles tiveram para destruir, para reconstruir aquilo que foi perdido. Né? Eu fico pensando, por exemplo, na questão da Biblioteca Nacional, do Museu Nacional, gente. O Museu Nacional, aquele patrimônio magnífico, aquele acervo fabuloso. O que foi aquilo? Se não o desmonte já, assim, eu sei que foi no começo do governo, mas é algo que foi a pá de cal, né? Aí enterra e joga tudo no lixo. Né? Então, a gente tem que, acho que é uma função das universidades públicas, ajudar nessa reconstrução, a reconstrução da ciência, a reconstrução da educação pública de qualidade, para todos, inclusiva. Né? Isso que acho que é a nossa pedra de toque hoje, da inclusão social dentro das universidades públicas, e garantir que estejamos todos do mesmo lado, a fim de recolocar essa coisa tão preciosa que é para nós, como as universidades federais, as universidades estaduais, os equipamentos de cultura, enfim. Estamos diante de uma tarefa aí que não é brincadeira, é coisa séria. Então, eu fico olhando para, por exemplo, a Fundação Palmares, né, que agora é dirigida por um delegado federal e que impôs censura a livros. Tem livros lá que não podem ser lidos, né, porque eu não sei. Né? Eu queria perguntar à Soraya, como é que você vê esse combate à cultura? Por que é tão importante combater a cultura? Por que é tão importante combater um ensino de qualidade? Sim, certamente é um ponto fundamental para o projeto de desmonte, porque o combate à cultura, à ciência, à educação, né, é fundamental para que, para que eles consigam ter uma população que ou não tem condições de fazer a reflexão, esse é o objetivo central, não ter pessoas capazes de fazer a reflexão, a crítica ao pensamento, ter um pensamento crítico, ter uma ação, né, que se relaciona com o pensamento crítico, ou também ter pessoas que são não só esta é uma possibilidade, né, uma vertente, não ter a capacidade de fazer, né, de ter essa formação e o pensamento crítico. E o outro lado é ter pessoas, de fato, que acabam assumindo crendices, né? Crendices mesmo. Então, vamos ensinar criacionismo, vamos ensinar coisas que não têm fundamento e que fazem com que as pessoas não tenham a possibilidade de questionar e de fato, possam ser mais dominadas ou mais facilmente controladas. Então, você o objetivo é ter uma sociedade sob controle, né? Para desenvolver um projeto que é um projeto de autoritarismo, né? Um projeto autoritário sobre a população, sobre a sociedade. Então, nós temos que reverter isso, né? Eu queria comentar também
a questão das fake news em torno das nossas universidades. Não é à toa que eles divulgam, né, muitos grupos aí ligados ao bolsonarismo, divulgam vídeos das universidades que são totalmente fabricados. Então, nós temos aí vídeos mostrando consumindo drogas, festas, orgias, são vídeos grosseiros, é uma coisa assim impressionante o que eles produzem, e tudo produzido, mentiroso. Então, até que recentemente uma reitora muito amiga, ela mostrou para nós mais uma vez um vídeo que estava sendo disseminado da sua universidade. E aí o reitor fica assim sem saber o que fazer. O que a gente faz? Processa, manda tirar do ar? Não, tem que mandar tirar do ar. Nós temos que atuar fortemente, porque não podem abusar, né? Não pode haver abusos desta forma. Como disse o ministro Alexandre de Moraes na sua posse recentemente no TSE, liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é liberdade de mentiras. Então, nós não podemos permitir, nós temos que atuar, e o Centro Sou Ciência tem trabalhado muito isso também, a questão das informações corretas, levar para a população. E o mais interessante que eu vejo dessa história toda, vejam vocês, a população, nas nossas pesquisas de opinião, nós verificamos que a população apoia a ciência. 95% das pessoas se vacinaram para a Covid-19, apesar de termos um movimento muito forte contra vacinas, que está voltando, toda hora volta, e agora é contra outras vacinas, né? Não é só a da Covid-19, nós estamos vendo a difteria voltando, nós estamos vendo a possibilidade até da polio voltar, né? Nós estamos verificando casos. Então, isto se deve ao baixo índice de vacinação, principalmente das crianças, que esse movimento está crescendo. Nós temos que combater isso fortemente, mas a população nos apoia. Além disso, nós vimos, num dos últimos levantamentos que fizemos, que a profissão, né, digamos assim, a carreira ou a posição do cientista cresceu 41% desde o levantamento de 2019, que foi realizado pelo CGE e o INCT, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é coordenado pelo Ildeu Moreira e pela Luísa Massarani. Então, nós retomamos a pesquisa deles e fizemos de novo agora. Nós vimos um crescimento de 41% nos cientistas, a população apoia a ciência. Sobre a cobrança de mensalidades, apenas 8% da sociedade, da população, acha que tem que ter cobrança de mensalidades. 92% não acredita, não quer isso. E apoia as universidades públicas porque sabe que nós produzimos conhecimento, que nós estamos servindo a sociedade. Então, realmente, é um momento de muita dificuldade, mas, por outro lado, é um momento auspicioso também, porque nós temos muitas coisas boas para investir e para aproveitar e mudar este cenário, mudar esse jogo. Muito bom. Paulo, eu tenho lido em algumas análises que, na condição atual da relação dos Estados Unidos com o Brasil e com outros países, quer dizer, há um processo, vamos dizer assim, de recolonização, quer dizer, de destruição da capacidade de autonomia desses países, né? E de destruição do conhecimento, para que a gente fique cada vez mais dependente do conhecimento gerado nos Estados Unidos. Nós estamos tendo um ataque da parte dos Estados Unidos ao nosso conhecimento e à nossa cultura, ou você não vê assim? Olha, em certa medida, sim. Em certa medida, sim. Me parece que a questão da pasteurização cultural, né,
que sofremos hoje, né? Quer dizer, você vai... Eu me lembro que eu estava fora do Brasil, né? E começava a observar que determinadas coisas são tão massificadas, quer dizer, que perpassa, né? Então, ela tem um foco, ela tem um ponto de partida que geralmente são os países de língua inglesa, e elas irradiam. Quando você tem uma presidência da República que mantém um tipo de relação, isso no governo Trump, com um governo de uma forma tão subserviente, tão dedicada, né? Tão assim, tão desprezível do ponto de vista da sua própria nacionalidade, né? Quer dizer, a gente começa a entender que os Estados Unidos não iriam encontrar uma figura como essa e não se valer dessa possibilidade para incrementar a sua indústria, né? Quer dizer, não só a indústria cultural, mas também a indústria de todos os tipos. A gente está vendo no Brasil hoje um processo de desindustrialização, quer dizer, aquilo que nós construímos durante anos foi destruído. Então, estamos perdendo a capacidade de formar mão de obra qualificada, estamos perdendo emprego, todo mundo vê claramente que o nível de desemprego é tremendo, e é tremendo por quê? Porque justamente o parque industrial brasileiro está sob ataque. Está sob ataque de quem? Daqueles que detêm os meios de produção. E aqueles que detêm os meios de produção, majoritariamente, estão no mundo ocidental, principalmente no maior país ocidental, que é os Estados Unidos. Então, nesse sentido, a desgraça nossa, do ponto de vista não só cultural, mas também econômico, a gente pode notar que existe, sim, uma interferência norte-americana. Para mim, não há assim, dúvida quanto a isso, né? Me parece que, após a vitória do Biden, talvez a gente tenha um pequeno refluxo nisso, né? E a partir do momento da derrota do Jair Bolsonaro em outubro, a gente também vai encontrar um quadro muito mais altivo, né, das relações externas brasileiras em relação às grandes potências. Então, me parece que unimos duas coisas. De um lado, o governo federal agindo de maneira a facilitar o ingresso de uma interferência norte-americana no Brasil, e, de outro lado, na época de Trump, o interesse em exercer esse poder de submissão do Brasil pelo capital norte-americano. Agora, com Biden e com outro governo, me parece que a gente tem ainda a capacidade de reequilibrar as coisas como em vários governos anteriores a gente tinha, né? Então, me parece que é por aí. Uhum. Então, eu não sei a extensão do estrago, né? Mas eu queria perguntar a Soraya. Soraya, mudando o governo, é possível recuperar, ou é desejável recuperar o que nós tínhamos antes, ou nós temos que fazer diferente? Bem, inicialmente, eu acho que são dois movimentos que nós temos que fazer. É possível, sim, recuperar, certamente, e temos que recuperar. Nós temos que recuperar a capacidade instalada, que já está instalada, que é fruto de algo que foi feito ao longo de décadas, né? A ciência é feita desta forma, é uma construção permanente. As universidades também, nós precisamos ter universidades o tempo todo. Então, é possível, sim, termos uma retomada e, ao mesmo tempo, termos um planejamento, um plano de ação, que certamente as nossas universidades serão fundamentais para produzir e, com o conhecimento que têm, fazer com que nós tenhamos novos caminhos para que nós possamos voltar a crescer, desenvolver, ter produção científica, tecnológica, desenvolvimento social, econômico, desenvolvimento humano, desenvolvimento da saúde. Então, tudo isso certamente vai acontecer
com a mudança deste governo. Com este governo, certamente é impossível, né? E nós demos uma demonstração fundamental, né? Eu gosto sempre de falar sobre isso. Nós, universidades públicas, principalmente, demos uma demonstração de que somos capazes de enfrentar uma dificuldade, uma emergência. Diante da emergência sanitária da Covid-19, logo no início de 2020, nós nos unimos, trabalhamos muito, foi muito dolorido, muito sofrido, sem condições adequadas, mas nós apresentamos para a sociedade as soluções que a sociedade precisa. Esses dados estão do painel, em painéis, esses dados todos que eu menciono estão em painéis do Sou Ciência, que tem um portal, né, www.sousciencia.unifesp.br. Estes dados mostraram para nós que as universidades foram capazes de produzir desde respiradores, que nós não tínhamos, nós precisávamos importar. Vocês se lembram da fila imensa que tinha internacional, né? Todos os países procurando comprar equipamentos para as UTIs e que não existia para compra. O Brasil fez o seu respirador, consertou respiradores, as universidades fizeram isso. Nós compramos, conseguimos desenvolver métodos diagnósticos para a Covid-19, porque os testes estavam muito caros e não tínhamos como comprar. Conseguimos desenvolver vacinas, porque a fase 3, fase 2 e 3 de várias vacinas foram desenvolvidas no Brasil. O coordenador da vacina de Oxford, outro dia, esteve na Unifesp, e o senhor Andrew Pollard, o Dr. Andrew Pollard, ele esteve na Unifesp, porque a Unifesp coordenou os estudos da vacina de Oxford, no Brasil, e ele mencionou claramente, se não fosse o Brasil, nós não teríamos conseguido fazer os estudos de fase 3 tão rapidamente como fizemos. Então, porque tem cientistas, tinha uma pandemia correndo solta também, mas tínhamos cientistas aqui capazes de desenvolver isso. A USP produziu um tecido, a gente tem muito orgulho, eu sempre tenho muito orgulho de falar sobre isso, produziu um tecido que é bactericida e antiviral, é um tecido que é para máscaras. Então, nós não estamos mais dependentes da importação de tecido para máscara, porque antes nós não tínhamos nem máscara, nem o tecido que faz a máscara. Então, realmente, as nossas universidades são capazes, diante de um projeto nacional, um projeto de país, nós certamente teremos uma retomada e uma construção de novos caminhos. Muito bom. Vou fazer mais um intervalo e depois eu volto com o Paulo para uma pergunta bastante interessante. Paulo, eu me formei na USP também, né? E eu me lembro que era visto com orgulho dizer que ela era uma cópia da Sorbonne, né? Uma espécie de um projeto similar, né? E hoje em dia nós temos uma discussão sobre decolonização, né? Que coloca uma pergunta, quer dizer, esse conhecimento, olhando para a Inglaterra, olhando para as principais universidades francesas, ou mesmo para as universidades norte-americanas, né? E deixando de lado toda a realidade latino-americana à nossa volta, né? Isso não é formar uma mentalidade já colonizada? Nossa, mas essa pergunta é terrível, né? Porque se de um lado a gente vai ter, bom, a USP todo mundo sabe, pelo menos a Faculdade de Filosofia, a antiga, né, que era Filosofia, Ciências e Letras, lá na Maria Antônia, antes da Maria Antônia em outros lugares, mas ela foi fundada com as missões francesas, né? Quer dizer, então diversos Lévi-Strauss, Breton e aí outros grandes nomes do conhecimento
da física, da química, da biologia, das letras, enfim, da antropologia, vieram para o Brasil para ajudar a construir uma nova faculdade que estava a serviço, sim, de uma oligarquia paulista e que precisava ilustrar os seus meninos, tá certo? De acordo com os padrões europeus, né? De cultura, de ciência e assim por diante. Então, ela tem essa natureza, uma natureza colonizadora, elitista, que visava construir essa elite paulista. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, tirar da Universidade de São Paulo, da alma mater da Universidade de São Paulo, que é a Faculdade de Filosofia, retirar dela esse caráter colonizador que veio junto com as missões, né, a primeira, a segunda, e N missões, né, que houve, isso para mim é ponto pacífico. Entretanto, essa mesma missão que tem esse caráter colonizador, ela dialeticamente ela consegue produzir dentro dessa transmissão de conhecimento um conhecimento peculiar, próprio, nosso. Ninguém há de deixar de lembrar, né, de um César Lattes, de um Florestan Fernandes, de um Ottaviani, enfim, grandes nomes do conhecimento que não se tutelaram, quer dizer, eles passaram a ter uma visão crítica da realidade brasileira a partir dessa construção que foi colonizadora. Então, eu acho que há uma questão aí dialética mesmo nessa questão. O que nós vemos hoje é que, ao contrário daquilo que ocorreu lá no início da década de 30, hoje o que nós temos é um pluralismo maior. Nós temos, sim, a dependência de outras universidades fora do Brasil, mas também, ao mesmo tempo, contribuímos e muito com a pesquisa mundial. Né? Então, existe essa devolução também por parte do Brasil. Né? A Universidade Brasileira, portanto, mesmo que tenha sido tutelada por europeus no seu início, e posteriormente por americanos, por ingleses, por italianos, por alemães, ainda assim foi capaz de resistir a essa colonização, né, no bom sentido, quero dizer aqui, para produzir uma ciência, uma cultura propriamente nacional e foi capaz de transmitir para outros rincões do mundo o seu conhecimento. Não é para menos que em Princeton você tem um centro de estudos brasileiros, no King's College em Londres tem o Instituto Brasil, né? Você tem então em vários lugares do mundo a inteligência brasileira dando o seu recado, e é muito ouvida e é muito difundida lá fora. É curioso, só para encerrar e fazer uma ligação fora da sua pergunta, que eu esqueci de falar. A partir disso que a professora Soraya falou aí, alguma coisa que eu tenha falado, a gente sofreu, sim, um ataque muito sério nas universidades estaduais paulistas por parte dos epígonos do bolsonarismo, né? Que foi a CPI das universidades estaduais na Assembleia Legislativa. A gente chega à conclusão, né, que foi um ataque, e esse ataque foi respondido de uma forma tão contundente, tão bem respondido, que a gente começa a achar que a CPI foi vantajosa para nós, porque a gente pôde mostrar para a sociedade aquilo que a gente realmente faz, e não só festa. Ninguém vai dizer que não tem festa em universidade, porque seria uma bobagem, porque sempre houve e sempre haverá, né? Não vai ter festa, não vai ter namoro, não vai ter nada, só vai ser o templo da ortodoxo, quase que uma igreja do conhecimento, e isso não é cultura. Então, portanto, a gente conseguiu mostrar cabalmente que as universidades são sérias, trabalhamos e estamos a serviço da mudança do país.
Muito obrigado. Olha, nós estamos chegando perto do final. Passa rápido esse nosso papo, né? Eu queria que vocês nos esclarecessem em relação ao manifesto que tem 122 reitores e ex-reitores que assinaram, não é verdade? Que manifesto é esse? Para que ele serve? Soraya. Bem, esse manifesto foi entregue ao ex-presidente Lula na segunda-feira, dia 15, que foi um dia histórico que ocorreu na Universidade de São Paulo, lá na FEFELESH, exatamente na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que o professor Paulo é diretor. Foi um momento histórico, milhares e milhares de pessoas, estudantes, movimentos, muita gente das universidades estavam presentes, mas, claro, da USP principalmente, e foi uma aula pública com grandes intelectuais que estavam falando sobre a importância da universidade, e nesse momento os nossos colegas, né, veja só a importância de termos essa unidade das nossas universidades públicas, das nossas universidades que produzem conhecimento e que vão certamente contribuir para o desenvolvimento, para a reconstrução do país. Nós nos unimos aí ao ato e abriram um espaço para que nós pudéssemos entregar esta carta. Agradeço muito aos colegas, foi fantástico esse momento, e a gente entregou esta carta com mais de 122 assinaturas de ex-reitores, são 3 gerações de reitores, que vários deles, quase todos, tiveram 2 mandatos, como eu tive, né? Ou seja, muitos deles que assinaram a carta têm 8 anos de gestão, na década de 80, na década de 90, nos anos 2000, e tivemos também a assinatura daqueles que foram eleitos e não empossados por este governo, que foram 20 reitores eleitos e não empossados, o que fere frontalmente a nossa autonomia. Foi mais uma forma de desgaste, de perseguição, de tentativas de desmonte, porque o desmonte veio de diversas formas, como eu mencionei, e a carta é muito importante para nós, porque nós queríamos e queremos expressar que para termos uma reconstrução, para retomarmos o nosso país, nós temos definitivamente que apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. Então, nós apoiamos, esta é uma carta em apoio, e que fala também muito do desmonte que nós vivemos. E, portanto, o quanto queremos participar do processo de reconstrução com o fim deste governo Bolsonaro. Muito obrigado. Paulo, você tem 1 minuto para fechar o nosso programa, por favor. Eu quero só completar essa informação que a Soraya, vou chamar de Soraya, porque eu conheço a Soraya há mais de 30 anos. Então, tranquilo. Então, é assim, completar dizendo o seguinte: a presença do Lula e do Haddad nesse ato na faculdade de filosofia, em certa medida, responde ao anseio desses 122 ex-reitores e reitores de universidades federais. Quero dizer por quê? Porque foi reafirmado pelos dois, né, a importância da universidade pública, a importância da democracia e de como essa universidade pode ajudar a transformar o Brasil, né? Então, nós somos os agentes de transformação. E isso está garantido tanto pelo candidato Lula como pelo candidato Haddad. Isso eu acho que é um grande começo, um bom começo para a volta à normalidade democrática e uma sociedade mais equânime, menos preconceituosa. Enfim, eu acho que é o nosso recado, é o recado das universidades para a população, para a sociedade brasileira. Muito bem, muito obrigado. Eu quero agradecer muito à professora Soraya Ismaili e ao professor Paulo Martins por
nos ajudar a compreender esse momento e o que passa na universidade e as suas reações também. Esse manifesto é super importante, não é? Quer dizer, e agradecer também a você que nos assiste. Semana que vem tem mais. Obrigado. Obrigado.